Cheguei! Eu sou a Paula Frati e hoje eu vou comentar uma mensagem que eu recebi essa semana de uma mãe. Ela compartilhou a sua história comigo e eu fiquei muito emocionada, muito tocada com essa história e pedi a autorização dessa mãe para compartilhar todas essas vivências. Tem tanta coisa que tantos conteúdos importantes que ela relatou, que eu tenho certeza que coincidem com muitas coisas que você passa ou coisas que, sei lá, pessoas que você conhece já passaram. Então, por isso que eu decidi compartilhar essa mensagem com vocês. Eu, ao invés de colocar aqui na tela a mensagem, porque é uma mensagem longa, eu vou ler e comentar. Vou fazer algumas pausas, tá? E vou comentar a mensagem desta mãe. Vamos lá. Eu sempre tive dificuldade de aprendizagem desde criança e problemas para me relacionar com as pessoas. Sofri bullying. Na época não se falava sobre TDAH, por isso não fui diagnosticada. Primeiro ponto que eu quero dizer aqui. Existem muitos adultos que são TDAH e que não receberam o diagnóstico por diversos motivos. Porque na infância não se falava muito de TDAH. Não que o TDAH seja um transtorno novo, ele não é novo, já existe há muitos anos. Mas com o tempo tudo melhorou. A maneira de se fazer o diagnóstico melhorou. Hoje temos alguns exames, como a avaliação neuropsicológica, o exame de processamento auditivo central, enfim. Esses exames complementam o diagnóstico, então facilitam o fechamento da hipótese diagnóstica. Mas, então temos todas essas facilidades hoje em dia, né? Antigamente não existia essa facilidade. Não existia esse olhar para o TDAH como existe hoje. Então, é muito comum adultos TDAHs não tratados, com muitos prejuízos, com um histórico de sofrimento gigantesco, como, por exemplo, essa mãe está relatando que ela sempre sofreu bullying, ela sempre teve dificuldade de aprendizagem, ela sempre teve dificuldade em se relacionar com os colegas, mas ela não recebeu nenhum tratamento. Então imagina quantos prejuízos ela não coleciona na vida dela. Imagina. Outro ponto que é muito importante, que eu já falei aqui algumas vezes. 70% das crianças que têm TDAH tem o pai ou a mãe com TDAH. Quando eu falo isso, causa um verdadeiro espanto. Toda vez que eu posto um vídeo falando desses dados, eu não tirei esses dados da minha cabeça, são dados reais, científicos. Quando eu falo desses dados, eu recebo muitas críticas, não concordo com o que você está falando, meu filho tem TDAH e eu não tenho TDAH e nem o meu marido, enfim, várias críticas. Acontece que muitos pais, TDAH não está escrito na testa. E acontece que muitos pais não sabem que tem TDAH, sofreram uma vida inteira, mas não sabem que tem TDAH. Então é muito importante conversar com o médico, nem que seja com o médico do teu filho. É muito importante conversar com o médico para tentar identificar a possibilidade do pai ou da mãe ter TDAH. Porque se o pai ou a mãe tem TDAH e não se trata, o tratamento do filho vai ficar muito mais difícil. Certo? Então, esse é o primeiro comentário que eu quero fazer dessa mensagem. Seguimos. Meu filho tem e descobri quando ele estava no 7º ano, um pouco tarde. Por isso, foram anos de sofrimento. Não sabia o que acontecia. Quando finalmente descobrimos, foi uma luz no fim do túnel, pois era reconfortante entender os motivos de todo aquele sofrimento. Veja bem, o filho dela, desta mãe, foi diagnosticado com TDAH no 7º ano. Mas até isso, ele teve 7 anos escolares de muita dificuldade, de muito sofrimento, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de relacionamento com os amigos. Ou seja,
No 7º ano, a criança tem 12 anos, sendo que 7 anos escolares. Quantos prejuízos essa criança não está carregando? Autoestima fragilizada, quantas crenças negativas essa criança já não construiu? Não consigo, sou burro, sou incapaz. Isso é muito sério. O diagnóstico, quanto antes, melhor. Por que é melhor? Primeiro porque estamos falando de um cérebro em desenvolvimento. Então, é um cérebro muito mais receptivo às intervenções. E segundo, que a criança ainda não criou as crenças negativas, a criança ainda não está com a autoestima fragilizada, então tudo melhora com o diagnóstico precoce. É muito importante se atentar às dificuldades das crianças para não deixar que isso se arraste. Claro, essa mãe não tem culpa, essa mãe também não foi diagnosticada, ela não sabia o que estava acontecendo. Então ela não achou que o filho tinha alguma dificuldade. E aí recebeu o diagnóstico no 7º ano. E o que ela relata? Foi uma luz no fim do túnel. Foi reconfortante entender o porquê daquele sofrimento. E é isso que muitas vezes os pais sentem ao receber um diagnóstico. Os pais sentem alívio. Os pais sentem, enfim, como se uma luz realmente tivesse sido acendida, como se eu soubesse então qual caminho seguir. Isso é muito importante, porque é tanto sofrimento causado pelo TDAH, né, numa família, não só para criança, mas para família. Os pais ficam frustrados, os pais não sabem como ajudar o filho. É tanto sofrimento, que esses pais ficam de fato perdidos, sem saber o que fazer. Então, ao receber um diagnóstico, eles pelo menos entendem a causa desse sofrimento e eles podem, então, vislumbrar um futuro melhor. Ter uma nova perspectiva, isso é muito importante. Continuando, ele estudou em uma escola particular por 9 anos. Desde o começo teve dificuldades, tanto de aprendizagem quanto de convivência. Coisas foram acontecendo e eu sempre ia até a escola tentar resolver. Sou professora. Tentava levar as coisas de uma forma mais educada, pois acreditava que o bom senso tinha que falar mais alto. Todas as vezes que fui até lá, sentia solidão. Quando citei sobre bullying, a escola quis dizer que eu não sabia o que era e o que eu estava falando. Disseram que eu estava falando um absurdo. O tempo passou. Foram incontáveis vezes que eu fui até lá, que pedi, implorei, pensei muitas vezes em tirar ele de lá, mas o medo sempre falava mais alto. E se desse errado? E se ele sofresse ainda mais em outra escola? Como eu me sentiria? Olha que angústia dessa mãe. Essa mãe vendo o filho sofrer. Ela ia até a escola pedir ajuda, ela relata aqui, eu implorava ajuda para a escola e a escola se negava, dizendo que não estava acontecendo nada, que o filho dela não estava sofrendo bullying, que estava tudo bem. Mas essa mãe, ninguém conhece mais um filho do que mãe. Como é que a escola pode negar a percepção de uma mãe? Isso é um absurdo. Mas isso demonstra o quanto as escolas não estão preparadas para as dificuldades das crianças. Isso demonstra uma falta de comprometimento das escolas com as dificuldades das crianças. Eu não estou generalizando de forma alguma, tá? Mas não é incomum encontrar escolas que fecham as portas, que colocam panos quentes, tapam o sol com a peneira. Porque olhar para o problema é muito mais trabalhoso, porque vai exigir o quê? Uma solução. Vai exigir um posicionamento da escola. E muitas escolas não querem se posicionar. E essa mãe o quê? Sofreu. E essa criança?
sofrendo. Aqui, ele já estava no 9º ano. 9 anos numa escola particular. Só para vocês entenderem que esse tipo de coisa não acontece só na escola pública, na escola municipal, tá? Nas escolas particulares isso também acontece. Na minha família, digo a constituída, meu marido não entende e nunca entendeu a situação do Pedro. Então sobrava para mim resolver tudo. Entre estudar, ouvir seus choros, ver ele sofrendo, tentar resolver, ir na escola, procurar ajuda, tudo. Quando ele começou a tomar os medicamentos, fui até a escola, levei o laudo, falei dos medicamentos, mas isso nunca foi passado para ninguém. A escola em nenhum momento me perguntou o que precisávamos e mesmo quando eu pedia, eu era ignorada. Então, aqui, primeiro ponto que eu quero dizer, né? Uma criança com qualquer tipo de dificuldade causa muitos estresses na família. E as crianças com TDAH, elas são crianças que desgastam as relações, porque elas exigem muita atenção, elas demandam muita paciência, muita tolerância. E muitas vezes os casais, eles racham nesse momento. Ao invés de ter uma união e um fortalecer o outro, dar o apoio e o suporte necessário, o que acontece? Há uma divisão, uma lacuna existente entre o casal. E essa lacuna só aumenta com o tempo e chega um momento que eles estão tão distantes que a comunicação fica inviável. Não estou dizendo que é isso que aconteceu, tá? Nesse caso, mas ela disse aqui que ela não recebia apoio do marido, do pai, da criança. Ela nunca recebeu. E aí ela se sobrecarregou com o sofrimento do filho, com os estudos, com os problemas escolares, com os choros, com as frustrações. E eu já até gravei um vídeo falando do quanto que mães de crianças com TDAH ficam sobrecarregadas, esgotadas, a ponto de desenvolver ansiedade, depressão, esgotamento, estresse. É muito importante contar com a ajuda da família, do marido, da esposa. Neste caso, aliás, acho que em nenhum caso, né? Mas nesse específico, uma andorinha só não faz verão. Então, uma mãe sozinha lutando com o filho, ela vai sofrer muito e a criança também vai sofrer muito. Então, pais, papais, ajudem as mães. E mães, ajudem os pais. E mães, permitam que os pais colaborem com vocês. Não vai ser da mesma forma que você faz. O pai não vai cuidar da mesma forma que você cuida. Ele não pode ser que você tenha a sensação de que ninguém é tão bom o suficiente quanto você. E talvez isso seja verdade. Mas não significa que você precisa fazer tudo sozinho o tempo todo. Você vai se sobrecarregar e você vai adoecer. E esse não é o caminho, porque se você adoecer, você não cuida da tua criança. Segundo ponto que ela fala aqui é que o filho começou a tomar medicação, ela foi na escola, ela conversou na escola, ela explicou a situação nova do filho e a escola lavou as mãos. Não fez nada de diferente com todas essas informações. Vamos seguir aqui com a mensagem. Chegou o 9º ano e as cobranças se tornaram maiores. A situação na sala já era insuportável. Até que um dia achei algumas cartas dele. Todas falavam em morrer, já que não se encaixava nesse mundo e entre outras coisas. Logicamente, na hora eu me desesperei. O medo de perder foi grande. Olha a que ponto chegamos! Uma criança de 13 anos, 14 anos, 9º ano, uma criança de 13, 14 anos
falando em suicídio, falando em morrer. Gente, isso é muito sério. Isso pode ser evitado. Aliás, a maior parte dos suicídios podem ser evitados. Suicídios, jovens se suicidando, as taxas são enormes, são gigantescas. É que nós não temos esse conhecimento porque isso não é divulgado, o que eu acho muito errado. Porque deveríamos falar mais sobre suicídio para prevenir o suicídio. Então, as taxas, elas crescem no mundo, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. A cada 40 segundos. Isso é muito, muito sério. E aqui estamos falando de uma criança, um adolescente de 14 anos. Isso é muito sério. Isso pode ser evitado. O TDAH é o transtorno mais tratável da psiquiatria. Óbvio que só a medicação não resolve, precisa contar com o apoio da família, com o apoio da escola. A criança passa a maior parte do tempo na escola. Como é que a escola finge que não tá vendo? Eu não me conformo com essa situação. Eu não me conformo. Eu fico enlouquecida com esse tipo de história. Me dá arrepio. Fico enlouquecida mesmo. Porque é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer em hipótese alguma. Nós estamos falando de um ser humano que sente, que se chateia, que se entristece. E a escola tem muita coisa, muita ferramenta para lidar com esse tipo de situação. Então não dá para a escola lavar as mãos e simplesmente fingir que não está acontecendo nada. Isso é um absurdo. Vamos seguir aqui. Procurei a psiquiatra e começamos o tratamento. No meio disso, ele começou a piorar. Não levantava, ficava apático, olhar perdido, chorava e meus cuidados tiveram que ser redobrados. Foi um ano onde eu só chorava, não sabia mais o que fazer. Procurei a escola várias vezes, mas sempre ouvia a mesma coisa. Estranho, vi ele sorrindo ontem, mãe. Aquilo me machucava demais. Foram noites sem dormir, até que eu decidi fazer ele prestar a ETEC. Vamos parar aqui só para eu comentar. Ou seja, já não estamos mais falando de uma criança com TDAH apenas. Estamos falando de uma criança com TDAH que desenvolveu uma comorbidade, a depressão, que com toda certeza poderia ter sido evitada. Essa comorbidade não precisava existir na vida desse adolescente, mas existiu porque a escola não apoiou, a autoestima dele foi ficando cada vez mais fragilizada, sofreu bullying, não tinha amigos na escola. Ou seja, como que ser humano que aguenta passar por uma barra? Quem que aguenta? E aí a mãe foi pra escola questionar e a escola ainda disse pra mãe: que estranho, mãe, eu vi ele sorrindo ontem. Vamos seguir. Até que eu decidi fazer ele prestar ETEC. Ele não queria, mas eu insisti e dei a ordem. Ele prestou, passou e começou em uma nova escola, uma nova vida. Então essa mãe, né, intuição de mãe é uma coisa maravilhosa, que eu amo. Essa mãe, ela decidiu, ela entendeu que ela precisava fazer alguma coisa por essa criança, pelo filho, já que a escola não estava fazendo, já que ela não tinha o apoio do marido, ela não tinha o apoio da escola, ela era sozinha ali, ela e ele. Então ela precisava tomar as providências necessárias e urgentes, porque esse menino estava cada vez pior, apático, deprimido. Então ela obrigou ele a prestar ETEC. Obrigou.
por instinto materno, tenho certeza, ela o obrigou. A primeira vez que eu vi ele saindo da escola foi uma emoção muito grande. Não tinha mais aquele olhar triste, perdido. Eu sempre converso com ele, digo que as pessoas são diferentes, todos temos nossas qualidades e defeitos, temos que saber conviver, que nunca a tristeza é para sempre. Olha essa mãe aqui, encorajando o filho. Vamos pra vida, filho. Vamos pra vida, vamos enfrentar as dificuldades. É disso que as crianças precisam. É disso que os adolescentes precisam, de encorajamento. A criança não precisa que a mãe fique passando a mão na cabeça. Não, a criança precisa de encorajamento. A criança precisa ir pro mundo. A criança precisa lidar com as frustrações do mundo. E essa mãe encorajou esse filho. Em uma das conversas, ele me contou que apanhava dentro do banheiro. Me contou coisas horríveis. Fui lembrando que muitas vezes, pequeno, eu entrava no banheiro e via um roxo. Quando perguntava, ele mentia. Vejo que ele sofreu tanto e eu não fui capaz de ajudá-lo em alguns momentos. É assim que essa mãe termina essa mensagem. Depois eu respondi a mensagem dela e nós ainda trocamos algumas mensagens, algumas ideias, enfim. Claro, né, numa situação como essa, como não se sentir culpado? Como não se sentir culpada? É óbvio que os pais vão se sentir culpados. Mas a culpa não é dos pais, a culpa não é dessa mãe. A culpa também não é da criança. Essa mãe fez o que pôde naquele momento. Ela utilizou todas as ferramentas que ela tinha. Ela cuidou da melhor forma. Ela pediu ajuda da escola, ela implorou ajuda da escola, ela achou que mudar o filho de escola seria prejudicial, seria pior. Então ela foi lidando da maneira que ela podia. Ela não tinha apoio de ninguém. Ela não tinha ninguém para direcionar, para orientar. Então ela foi seguindo os caminhos que ela julgava certos. Claro que poderia ter dado tudo certo, poderia ter dado tudo errado. Essa história é uma história de superação. Hoje esse adolescente está bem, está feliz, está contente. Então é uma história de superação. Mas muitas coisas poderiam ter acontecido de ruim, mas ainda bem que não aconteceram. Que bom que o Pedro tem uma mãe forte, uma mãe corajosa, uma mãe que nunca desistiu dele. Que bom que o Pedro pôde ser encorajado nas suas dificuldades, que ele pôde ser colocado para a vida mesmo, para enfrentar as dificuldades, os obstáculos que a vida coloca. Que bom que o Pedro teve essa mãe e que bom que essa mãe tem o Pedro, porque eu tenho certeza absoluta que essa mãe aprendeu muito com esse filho. Depois ela me disse que ela tem muito orgulho do filho, porque mesmo com tantas dificuldades, ele tem uma história de superação, ele é inteligente e hoje ele tá bem, hoje ele conseguiu superar todas essas adversidades que a vida proporcionou. Então, mães, não desistam jamais do filho de vocês. Não desista de encorajar, não desista de incentivar. Ajude sempre que necessário. Brigue por ele sempre que necessário. Vá na escola 1 milhão de vezes, se assim for necessário. Mas não desista de lutar pelo teu filho e não desista de encorajar o teu filho e de colocar ele para a vida. O teu filho precisa de você. E eu quis compartilhar essa história para dar um pouquinho de força e de coragem para vocês seguirem firmes e fortes nessa luta, que eu sei que não é fácil. Certo? Obrigada. Se você quiser compartilhar essa história comigo, eu terei imenso prazer em conhecer a tua história. Um beijo e até o próximo vídeo.